Eu sou a Filomena Gomes da Silva. Eu nasci num lar já desestruturado. Os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. A minha mãe deixou-me ficar com o meu pai pequena, eu tinha que morar com os tios. Ora eu estava na província, ora estava na outra, eu estava a viver com não sei quantos, mas isto tudo trouxe uma confusão na minha mente. Fui vivendo assim uma jovem destruída. Depois que formei a minha família, vivi também com os meus filhos, todos eles em casa, e a vida foi andando. Só que depois, nessa vivência com os filhos não queriam obedecer aquilo que era a palavra de Deus. Cada filho fazia do seu jeito. Tive uma filha que fazia coisas erradas, tive uma que ficava num canto a pedir bebida de manhã até à noite. Eu comecei a ver a história dos meus filhos, isso não me confortava, eu me sentia mal. Eu, em vez de orar por eles, eu, em vez de buscar Deus para eles, eu só me importava pôr comida em casa, eu só me importava educá-los, mas nunca me passou na mente que eu poderia lutar pela salvação deles. Eu cresci uma criança rebelde, uma criança mentirosa, uma criança gatuna, uma criança muito problemática. De que forma? Eu bebia muito, já cheguei ao ponto de fumar, só dava problema na minha mãe. E eu era a vergonha dela, tanto para ela como para a família. Que chegou ao ponto até de eu simular um rapto, que fui raptada. A minha mãe ligava, mandava mensagem, eu não atendia. Fiquei 15 dias fora de casa. Aí as pessoas preocupadas comigo, quando me encontraram, eu simulei que fui violada, mas não fui. Minha mãe me chamou, me perguntou: minha filha, será que você foste mesmo violada? Eu disse: mamãe, fui. Ela disse: Mônica, fala a verdade. Eu aí confessei que não fui. A minha tia chegou, disse: deixa ela é uma bandida, mete para fora. A minha mãe disse: não, o lugar de um filho não é na rua. Ela vai se endireitar um dia. E aí fui. Mesmo com isso, não deixei de roubar, não deixei de mentir e não deixei de fazer as coisas erradas. Cheguei ao ponto que namorei com um homem casado, vizinho, de porta em porta. A vergonha não era para mim, a vergonha era para minha mãe. Que as vizinhas falavam: a mãe dela sabe, a mãe dela é cúmplice. E a minha mãe não sabia de nada. Minha mãe não sabia de nada e ela, se soubesse, não permitiria que a filha namorasse com um homem casado. Aquilo era para mim normal. Eu bebia, ia para a balada, ia para a discoteca, me distraí. Eu era vazia, era uma jovem conturbada em todos os sentidos da palavra conturbação. Era uma jovem que só trazia problema, roubava muito, fazia dívidas para comprar bebida. E a minha mãe chegou de pagar a dívida. De tanto ver o sofrimento da minha mãe, eu comecei a me perder neste mundo. Eu queria fazer a minha vida. Eu falava muito com a minha mãe, muito chata mesmo. Por isso que eu aparentei uma vida que eu não tinha. Dentro de casa, eu era uma jovem boa, uma menina obediente, uma menina respeitosa. Quando eu saía fora, eu mostrava o meu verdadeiro eu, que eu era assado, cozido. Mas a minha mãe não sabia disso. Fui levando a minha vida, eu e os meus irmãos, eles me apresentaram a Lhamba. Eu me lembro que quando eu fumei a primeira vez, eu me senti tão mal quando eu fumei, até nesse dia eu acabei por dormir na casa do meu irmão. E há uma vez que eu parei e disse: as coisas têm que mudar. Então, o que mais me deixou triste, o que fez que eu tomasse alguma atitude, foi um dia que a minha colega de serviço me disse: olha, os teus filhos não valem nada, só vão servir para lavar a louça dos vizinhos. Isso me deixou muito triste. Isso foi no serviço, quando voltei. No dia seguinte, eu saí de casa, vi a minha filha mais velha, que era o meu maior orgulho. Ele tinha dado o nome de Franklin. Franklin é aquela cabeça que está no dólar.
Tinha dado esse nome na minha filha, que seria o meu maior orgulho. Eu chamava de Franklin, quando era mais pequena. Então, quando eu ia trabalhar, eram 6h30, eu deixei ele no sítio a beber. Voltei às 17 no mesmo sítio a beber e a pedir, não a beber com o seu dinheiro, porque ela não trabalhava. Era pedir, fazer vaquinha, como se diz, um 100 dali, um 50 dali para beber uma cerveja. Quando cheguei a casa, comecei a chorar. Algo que me diz, não chora. Eu até orava, eu até ia à igreja, mas não lutava pelos filhos, não lutava pela salvação deles. Coisa essa que eu não sabia fazer. Mas depois que me foi apresentado o altar, aí sim, aí Deus me deu discernimento como eu poderia fazer com a minha família. Comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a perseverar mais. E nessa perseverança, Deus começou a fluir na vida dos meus filhos. Aquilo foi uma transformação que eu não entendi dentro do meu interior. Eu senti como se saísse um peso dentro de mim. Naquele momento eu estava me sentindo suja, me senti limpa. Que quando eu comecei a me inclinar na evangelização, eu comecei a falar da minha vida para as outras pessoas, mas ainda não era o suficiente que eu precisava. Mas mesmo assim continuei no erro. Mas depois voltei e fui batizada nas águas. Aquilo para mim foi o processo da minha transformação. Hoje eu sou feliz, graças a Deus. Também pela fé da minha mãe. Ela sempre orava, ela nunca parou de orar. Então, hoje o que eu sou, eu devo ao Espírito Santo, mas em medo da minha mãe, é que ela me mostrou a igreja. Aquela filha que ficava numa esquina das 6 às 18 a pedir uma cerveja, hoje ela trabalha no Estado, tem a vida própria. Aquela filha que andava com os maridos das vizinhas e me viam tirar satisfações, hoje ela é bem casada. Então hoje eu tenho sido paz na minha família. Hoje Deus restaurou a minha família. Tudo isso graças ao altar.